Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da Alparc, né, ou também conhecida como Extrapar, o código aí é LPK3, né, o código que deve entrar. A gente tem o IPO dessa empresa sendo proposto agora, né, recentemente, então fecha o período de reserva no dia 12, que é terça-feira, então até lá vocês têm aí o período justamente para tomar a decisão. Tá? A empresa opera com estacionamento, basicamente, a gente vê aí a divisão do tipo de contrato que elas têm, que vem alterando. Inclusive, vou botar aí a divisão dos contratos e, na sequência, a tela ali que mostra contrato por contrato como é que funciona, justamente para quem quiser poder pausar, não ter que ir no prospecto da oferta. Tá? De qualquer forma, ela opera mais ou menos, enquanto eu estou falando, ela opera mais ou menos com 400 mil vagas, tá? 684 locais de estacionamento, divididos aí bem geograficamente espalhados pelo Brasil, que é super positivo para a empresa. É bastante citado ali durante o prospecto, né, da intenção deles de operarem com hub de mobilidade urbana, mas eu vou falar isso mais para frente, é justamente ali um dos pontos que eu tenho para abordar como observação aí, né? A faixa indicativa fica na faixa dos R$10,50 a R$13, é o que eles esperam adquirir aí, né, por ação com essa oferta. A oferta é 100% primária, deve somar aí 336 milhões de reais naquele preço médio que a gente sempre usa, e nesse caso é de 11,75. Tá? A análise é clean, eu não tenho interesse na operação, tá? E aí eu vou citar justamente os fatores que seguem aqui. Tá? Primeiramente, a empresa fala bastante, como eu comentei antes ali, de hub de mobilidade. É uma ótima ideia, eu acho que hub de mobilidade é tudo de bom, é justamente o que vai levar a gente aí para um direcionamento de racionalização da mobilidade urbana. A gente tem várias opções novas, como o Uber, que é consideravelmente recente, a gente deve ter veículo autônomo no futuro próximo. Então, assim, é de fato algo a se pensar, mas falta muita clareza na ideia que a empresa tem do que aquilo ali vai angariar ou acarretar, ou qual é a estratégia deles. Então, a gente vê claramente uma falta de visibilidade quando eles estão comentando, eles falam muito de uma forma muito genérica, tá? E aí eu não sei como é que isso vai afetar a margem da empresa, a estrutura da empresa, a forma como ela opera daqui para frente, porque a empresa mesmo não tem uma visão, e eu entendo que não tem uma visão, porque de fato é meio nublado esse setor, tá? Nesse momento ainda. Mas eu não tenho como comprar uma ideia que eu não consigo ver claramente qual é a estrutura que ela vai adquirir, qual é a margem, como é que vai operar daqui para frente. E se esse é o caminho e não o estacionamento, o negócio como um todo fica mais complicado de avaliar e de fato seguir ali com posição de longo prazo. Né? Então, claramente a empresa não consegue, quem quiser ver o prospecto, está bem claro lá que a empresa não consegue nem entender, nem compreender de fato o que significa ter ali hub de mobilidade urbana. Tá? Então isso daí parece que eles ainda estão descobrindo, eu não tenho interesse de participar dessa descoberta com eles sem saber como é que vai ser essa estrutura. Mais do que isso, a gente vê ali, eu vou citar mais para frente aqui com a questão do molde, da mudança dos moldes de transporte urbano, que isso daí deve afetar não necessariamente positivamente o papel, então é algo que super tem que prestar atenção. Tá? Os efeitos do Covid são mais um ponto que pega negativo, tá? A empresa está sentindo os efeitos, o que é natural, a gente esperava, tá? Mas a gente não sabe como é que isso deve afetar no longo prazo, e a empresa faz questão de deixar bem claro que ela não tem como garantir a continuidade das operações baseado no que eles analisaram e avaliaram até agora, e de fato eu entendo que eles têm dificuldade de avaliar, mas assim, quando a pessoa começa a falar várias vezes que ele não tem condições de garantir a continuidade do business, é mais um ponto ali que acende um alerta para mim. Não tenho por que correr esse risco se eu tenho outras opções nas quais eu vejo claramente ali um médio e longo prazo ou brilhante ou pelo menos seguro. Tá? E esses dados estão nos eventos relevantes posteriores ao protocolo para quem quiser dar uma olhada no prospecto do IPO. Tá? O cash do IPO, o dinheiro do IPO, vai todo para o pagamento da concessão da Zona Azul de São Paulo, não é problemático por si só, porém, se a gente vai somar isso em mais o conjunto ali, acaba ficando mais um problema, porque está sendo questionado judicialmente essa concessão, então assim, é mais um pepino que está muito vinculado com a oferta como um todo, não vejo por que me colocar nesse tipo de situação, tá? Então, seguimos para frente, é mais um ponto negativo, que de fato vai somando, não é uma coisa que me faz não investir, mas vai somando, você começa a ver uma problemática considerável, né? E aí, por último, antes de entrar nos resultados, a mudança dos moldes de transporte urbano, e aí justamente voltando ali para aquele ponto, né, do hub de mobilidade urbana, afeta de forma desconhecida, a gente ainda não tem como ver como é que vai ser de fato o molde do transporte urbano público pós-Covid, pós-evolução tecnológica, pós-Uber e por aí vai. A gente ainda não viu isso daí de fato se assentar e atingir um equilíbrio, então ainda tem muita coisa para mudar. Tá? A gente vê efeito em estacionamento em shopping, por exemplo, nos Estados Unidos, como uma boa proxy do que deve acontecer aqui. Shopping tem cada vez menos aquela renda vinda de estacionamento, porque os hábitos estão mudando. Tá? Então isso daí é algo que a gente tem que considerar, não tem como avaliar para sim ou para não, mas o fato de estar nublado por si só já é um indicativo que me deixa menos interessado no ativo. Tá? Mais do que isso, a gente tem a disputa de relevância
a disputa por relevância, né, dos modelos de negócio. Então a gente tem eles ali com um modelo muito vinculado ainda a estacionamento, a parar o carro em algum lugar, a ter que parar o carro e deixar o carro estacionado, enquanto o Uber, por exemplo, que se conseguir as coisas do método deles, deve ter muito menos necessidade de estacionamento do que previamente a gente precisaria, né? Porque muitos carros sendo usados aí de forma compartilhada, então você precisa de menos estacionamento, menos uso, menos o carro parado e muito mais o carro rodando. Então isso daí, esse modelo sendo vitorioso, a gente tem ali um problema que afeta diretamente a Estapar, pode ser uma oportunidade, pode não ser, mas novamente, nublado, imprevisibilidade, e eu prefiro daí investimentos com uma previsibilidade muito mais clara do que esse tipo de coisa, especialmente saindo de IPO, onde a gente deveria ter uma clareza maior, dado que o preço já é um negócio que fica meio difícil de prever ali, porque você não tem muitas empresas ali que te provém uma comparabilidade. Tá? O resultado não impressiona, e esse daí é o último fator que eu vejo ali como não muito positivo. Né? A gente tem uma receita líquida ali de aproximadamente 1 bi em 2019, que tem um crescimento de 10,36%, então um crescimento legal, não é negativo, mas não é impressionante. Tá? O EBITDA com crescimento próximo, tá? E aí a margem a gente tem um crescimento menor, desculpa, e a margem a gente tem ali com uma queda de 16,3% em 2018 para 15,4%. A empresa tem uma margem consideravelmente constante, né, próximo de 16% ali nos últimos 3 anos. Não é preocupante, não é incrível, não é brilhante, tá? Isso daí sem contar com o efeito de Covid nem nada, então é algo que a gente deve ver aí sofrer consideravelmente nos próximos períodos, tá? O FFO, o Funds from Operation, que é uma forma de empresas que trabalham com gestão de patrimônio imobiliário, né, de medir fluxo de caixa, estável. Tá? A margem bate ali nos 10,9%, que é menor do que a margem EBITDA. Tá? O que a gente não vê, por exemplo, em outras operações, se não me engano, na operação da Log, a margem da FFO é maior do que a margem EBITDA. Então, assim, a geração de fluxo de caixa supera a geração de caixa operacional. Eu vejo como mais positivo. Tá? A empresa, outra coisa, nível, é na faixa de 50 e tantos por cento, é outro nível de geração de fluxo de caixa, então me deixa um pouco preocupado. Tá? Nesse momento de aperto ali de liquidez, o lucro líquido vem em queda, o prejuízo líquido, na verdade, vem em queda, né? Então vem melhorando, mas não fica claro ali a presença ou não do IFRS nesse último período, e como ela estipulou a presença do pré-IFRS para todos os outros fatores que eu citei aqui agora, aquilo ali me deixa assim, tipo, pode ser que esse último lucro líquido de 2019 tenha sido beneficiado pelo efeito do IFRS, que tende a reduzir o EBITDA e aumentar o lucro líquido, né? Em geral, por causa da questão ali das regras do IFRS 16. Né? De qualquer forma, não é o foco. A alavancagem não é propriamente negativa está em 2,2 vezes quando a gente fala dívida líquida sobre EBITDA, então não é propriamente negativa, mas novamente, a soma dos fatores como um todo não me atraem para esse ativo nesse momento, especialmente numa situação de IPO, onde a gente está com o mercado tenso, o IPO precisa ali de um dinheiro novo, não vejo a operação como muito inteligente. E aí você fala, pô, Cassiano, mas eu queria uma operação que tivesse gestão de patrimônio imobiliário, que tivesse algo assim nesse ritmo, e eu queria saber o que pode ser de interessante para substituir. Aconselho violentamente Log, LOGG3, que está analisado no canal e que seria um substituto da forma de operação com mais qualidade e com preço consideravelmente descontado frente ao que já atingiu. Então, vejo o Log como uma ótima forma de adicionar esse tipo de participação no teu portfólio sem ter que entrar nesse IPO que de fato eu não vejo como interessante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investir com Sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, estou sempre disponível para a galera, tá? E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço.